Olá, sejam bem-vindos. O sucesso está diretamente relacionado ao impacto que geramos nas pessoas. E não há forma mais genuína de se fazer isto senão através de um livro. Mas quais são os caminhos para se escrever um livro? Hoje eu vou conversar com Luciana Bonilauri. Ela é jornalista, pós-graduada em tradução de idiomas, doutora em teologia e fundadora da editora Bonilauri. Lu, seja bem-vinda, agradeço muito você estar aqui. Eu queria muito te agradecer porque nós vamos falar sobre o processo de escrever um livro e eu estou muito feliz porque recentemente eu lancei o meu livro através da editora, gente. E é fantástico, é uma sensação maravilhosa, é um orgulho. Vocês podem adquirir o livro através do site da Bonilauri ou pelo telefone que está passando na tela. Então, assim, para mim, depois que eu escrevi o meu primeiro livro, claro que vamos fazer mais, eu achei muito importante trazer você aqui no programa, porque muitas amigas e muitas pessoas que eu conheço me perguntaram como faz para escrever um livro. Então vamos falar sobre isso. Uau, Zeila, é uma alegria estar aqui com você. Obrigada a você que está aqui assistindo a gente agora. É uma alegria tão grande estar aqui, porque assim, chocolate e livro tem tudo a ver. Nós estamos no lugar certo. E a gente está no lugar certo, porque a Copenhague eu amo de paixão. Meu marido, ele sempre faz questão de deixar um chocolatinho lá do livro à noite, na cama, né, antes de dormir. Mas como é bom. E quando você trouxe esse assunto para falar sobre livros, eu acho assim tão importante, porque são tantas pessoas que querem escrever um livro, que tem um sonho guardado no coração e acha, mas quem sou eu para publicar um livro? Isso é um sonho tão longe, ainda mais no Brasil não se fala tanto em publicação editorial, mas esse sonho está mais perto do que você imagina aí de casa. E a gente vai falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso hoje, porque às vezes a pessoa tem uma história, mas como você falou, às vezes a gente acha que não é um conteúdo suficiente para um livro, ou a gente acha que não tem as competências necessárias para escrever um livro. Então, vamos começar do começo. Tá bom. A pessoa que está lá em casa, que tem uma história, que tem uma ideia e que quer registrar essa história, porque também é uma forma de você deixar a sua marca através de um livro, porque fica registrado e fica para sempre. Como a pessoa começa? Bom, eu sempre falo que escrever um livro, você deixa um legado. Porque um livro, deixa eu aproveitar e pegar o seu livro aqui nas mãos, porque imagina um livro desse. Ele fica registrado para gerações. Quando eu não estiver mais aqui, o livro ainda vai estar. Quando nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão poder pegar esse livro nas mãos e ter acesso a ele. Eu amo também livro digital, mas nada se compara com um livro físico. Porque um livro físico, ele fica na casa de uma pessoa. E quantas pessoas naquela casa têm acesso àquele livro? Quantas pessoas talvez empresta para uma amiga, para uma vizinha, para um parente? Então é tão maravilhoso você poder registrar aquilo que está no teu coração, mas é uma experiência de vida. Eu amo livros inteligentes. Mudando para Evoluir, de Zeila Toaldo, ele é um livro tão inteligente e um dos lemas da editora Bonilauri é que nós amamos livros inteligentes, porque ele fala muito mais do mesmo que a gente vê por aí. Aqui é uma experiência de vida, da vida da Zeila, que é só dela, é único. Então talvez você que esteja aqui assistindo a gente agora pode pensar assim, né, Zeila? Puxa, quem sou eu que vou escrever? Será que isso vai edificar a vida de alguém? Será que vai interessar para alguém? Uhum. É uma dúvida que a gente tem quando a gente pensa em o que escrever. Exatamente. Mas aí entra o papel da editora. Porque a editora, ela faz como que eu posso dizer, lapida um diamante. Então eu imagino que tem muitas histórias, é um diamante bruto, que a pessoa tem ali uma história muito boa para contar, uma experiência de vida que vai agregar na vida de muitas pessoas, só que precisa de alguém técnico para ir lapidando e falar, não, peraí, vamos fazer isso aqui,
vamos mudar tal coisa, vamos deixar uma maneira literária que fique mais acessível para o leitor, e tudo depende também do tipo de leitor que vai ter acesso àquele livro. É muito diferente você escrever para uma criança de 5 anos e para uma criança de 10 anos. É uma outra linguagem totalmente diferente. Agora, você escrever para um adulto e para um adolescente também é outra linguagem. E aí entra o papel da editora. Então, quando a pessoa pensa em escrever um livro, ela não precisa ter todas essas respostas. Exatamente. Ela precisa ter a ideia e trazer para a editora. E aí, qual o primeiro passo? Assim, o que a pessoa tem que fazer? O que ela tem que ter? Olha, tem tantas ideias, tantos exemplos que eu tenho aqui para falar para você, mas eu vou comentar sobre um que me veio agora a lembrança, que eu estou fazendo. Nós publicamos agora 2 livros de uma série, e agora a gente vai publicar em janeiro uma saga, uma série de volumes, um universo, uma mistura de Thundercats com Senhor dos Anéis, e é um livro de mais de 600 páginas, então são 6 volumes. E quando ele chegou com esse material, o que ele pensou, puxa, eu quero realmente atingir um público diferenciado, e agora como que eu vou publicar esse livro? Então a gente faz toda uma pesquisa para saber que linguagem vai utilizar naquele livro, os diálogos, os personagens, a criação, tudo tem que falar com a idade, com o público dele. E a editora ajuda nisso, quer dizer, o escritor, o autor, ele chegou com a ideia, e aí vocês, e sabendo também, ele já sabia qual o público que ele queria atingir. Isso. E aí a editora ajuda com a linguagem, ajuda a montar o livro, é isso? Isso mesmo. E depois de um livro, ele abre portas para tantas coisas. Esse livro a gente está com a ideia de transformar em game, em desenho animado, em tantas coisas. É muito legal. Em que momento que a gente define, assim, as partes do livro, né? Porque o livro vai ter um título, ele vai ter capítulos, a forma como você monta, né? Como começar, como que você desenvolve a narrativa e como que você fecha. Em que momento cada uma dessas peças são definidas? Eu acredito assim, quando um autor ele chega com apenas uma ideia, é muito importante a gente determinar o título, porque o título, por mais que não seja definitivo, mas um título provisório para dar um norte, para a gente se basear. E depois disso eu falo do esqueleto. Os capítulos é como se fosse um esqueleto que vai fazer a criação do livro. Então imagina, você que está em casa, você tem uma ideia, eu vou te dar uma dica aí, já anota essa dica. Imagina, você tem a ideia do livro, um título, já começa a pensar nos capítulos. O que eu vou falar? Vou falar sobre o amor, vou falar sobre a perda de alguém querido, sobre a saudade. E aí você vai nomeando os capítulos, por mais que não seja provisório. Pelo menos você coloca lá, amor, esse capítulo fala de amor. Saudade, esse eu vou falar sobre saudade. E aí você vai desenvolvendo os capítulos e chega uma hora que você vai ter um nome para aquele capítulo. É muito legal essa escrita criativa. Quer dizer, você vai, na verdade, transformando ao longo da produção do livro. Isso. Né? Eu acho que eu posso dar um testemunho aqui, porque o meu livro a gente começou com uma direção, né, Luciana? Acho que assim, eu comecei querendo escrever algo mais técnico, mais profissional, e aí no meio, né, da criação a gente chegou à conclusão que talvez trazer algo mais da história, das situações, eu passaria a mesma mensagem, mas de uma forma diferente e mais envolvente, né? Então, aqui também fica uma pergunta, né? O que torna um livro envolvente? Como fazer com que o leitor, né, comece e queira terminar no mesmo dia, né? Porque tem livros maravilhosos que a gente começa a ler e quer chegar no final. Sim, como fazer um livro envolvente? Qual a técnica, o que precisa? Eu vou falar do teu, então. Teu maravilhoso livro, Mudando para Evoluir. Deixa eu até falar de novo aqui, Mudando para Evoluir, Zeila Atual. Zeila, eu acho tão importante a naturalidade, sabe? Porque às vezes, realmente, a pessoa ela quer se prender tanto a algo técnico que fica maçante, fica aquela coisa assim, que dá um sono. Agora, pega o teu livro, por exemplo, você começa a ler,
puxa, eu quero saber mais essa história, que incrível, uma mulher, mãe, no mundo corporativo, com filhos, é incrível essa história. E o teu livro, eu fiquei muito feliz quando você optou por esse outro caminho, porque eu como editora, eu estava insistindo um pouquinho, eu vou confessar aqui para vocês, estava martelando na tecla de, tá bom, vamos fazer o técnico, então vamos, eu estava pro técnico, mas aí quando você me falou, não, eu quero a minha história. Quando você começou a escrever a tua história, é isso, é isso. Eu acho que, e aqui, né, assim, eu tinha uma preocupação também, né, de quem vai se interessar por uma história de alguém que é anônimo, né? Mas o que eu trouxe foram muitas situações pelas quais eu passei e que sempre que eu conversava, né, eu converso, muitas pessoas às vezes me procuram para pedir mentoria ou para pedir dicas de carreira e eu acabo trazendo essas situações e isso mexe com as pessoas e aí foi, acho que onde eu comecei a pensar, bom, se eu consigo atingir as pessoas através da minha fala, no livro eu consigo atingir muito mais gente, né? Então, às vezes você tem uma história que parece simples, mas quando você conta, você emociona as pessoas, você atinge as pessoas. Então, talvez aí você já tenha um ponto de reflexão se você não tem uma história para contar num livro. Sim, é verdade. Porque assim, nós como seres humanos, a gente precisa da comunidade, desse convívio. Então, o que leva a gente a querer ler um livro sobre a história da vida de alguém? O que leva a gente a assistir um reality show? O que leva a gente a assistir um programa de TV, um filme? É essa necessidade humana que a gente tem. De se identificar. Do convívio, isso mesmo. E imagina, por mais que pessoas de todas as classes sociais podem pegar esse livro e de alguma maneira, em alguma página, ela vai se identificar. Vai se identificar com lutas. Teve até, vou contar um pedacinho aqui de uma história, né, que eu lembrei agora, que você conta que você, por um tempo, uma estação da tua vida, você teve que ir para São Paulo, deixar o teu filho pequeno aqui e você não abria a mão do final de semana, você cansada, pegava ônibus, e uma chuva, eu lembro numa parte que quando você ficou toda encharcada, molhada, e passou a madrugada, horas dentro daquele ônibus, né? E imagina com a 6 roupa horas. secando no corpo. Sequei no ar-condicionado. Imagina, por quê? É o amor de uma mãe. Né? E o amor de uma mãe, quem não vai se identificar com um amor assim? E é lindo, é de tirar lágrimas essa parte, assim, é muito bonito, muito mesmo. Lu, nós vamos continuar essa conversa aqui, mas tá na hora do cafezinho. Oba! Oba! Eu amo o cafezinho do Copenhagen, eu amo. Eu quero um cappuccino. Isso. Pra mim, um canelinha. Ai, obrigada. Obrigada. Foi bom. Você, né, trouxe essa passagem aqui do livro. Acho que assim, são momentos do cotidiano, né? E vale que também eu comentava. Às vezes as pessoas falavam assim, nossa, quanto sacrifício viajar todo final de semana. E eu lembro que para uma dessas pessoas eu falei, se fosse sacrifício eu não faria. Isso. Né? Porque eu acho que acima de tudo está em você fazer algo que você acha que é certo fazer e que você precisa fazer, e foi o meu combinado com meu filho. Então, para mim, tava tudo certo. Imagina, né, a alegria dele, vendo, né, você podia falar, não, olha filho, esse final de semana eu tô cansada, vou ficar por aqui mesmo, e você, não, eu vou ver você, eu tô aqui pra você. E é uma história simples, mas que eu espero, sim, tocar muitas pessoas, né? E imagino em casa quantas pessoas não têm histórias lindas para serem contadas. E aí tem as editoras que ajudam a trazer ao mundo, né? Vocês falam que o livro é um filho, a trazer para o mundo esse filho chamado livro, né? Então, se a pessoa tem uma história, procura a editora. Mas eu não sei escrever, porque existe uma preocupação, né? A gente sabe que a língua portuguesa é um idioma que a maioria das pessoas tem dificuldade, né? A forma de falar não é a mesma forma de escrever, não é a mesma forma de se comunicar em algumas situações. Como resolver esse tema? Bom, deixa eu falar pelo comecinho que você disse, né? Bom, hoje, inclusive, por coincidência, né, uma pessoa me procurou, um senhor de 71 anos, lá da Bahia. Se você estiver assistindo, um beijo
pro senhor. E ele me ligou falando assim, olha, eu procurei, fazem 5 anos, eu procurei editoras e eu não consigo publicar o meu livro. Porque o que acontece? Existem editoras tradicionais. Eu publiquei meu primeiro livro no ano de 2014 para uma editora tradicional. E realmente uma editora tradicional é um pouco diferente da maneira como a gente lida com a publicação de um livro. A nossa editora, a editora Bonilaury, é auto-publisher. O que é isso, auto-publisher? A gente segura na mão do autor e conta para ele o que ele está fazendo. Não é um pacote fechado e fala, olha, é tanto, vou publicar o teu livro. E de repente não fazem nem a revisão do teu livro. Fazem as coisas de qualquer maneira e pronto, está publicado. Por causa de um selo da editora apenas. O nosso selo vale muito já. Deixa eu aproveitar e falar aqui do selo Carbon Free. Exato. Eu ia pedir quais são os selos que vocês têm. E você tem aqui o Carbon Free, porque a cada publicação de livro, nós plantamos árvores. Olha que incrível isso. Uau, muito obrigada, querida. E agora, o selo da editora Bonilaury, quando tem relevância uma editora, quando ela é premiada. Então a gente, apesar de ser uma editora nova, nós nascemos em meio à pandemia a pedido dos nossos clientes, que eu já prestava serviços como tradutora, como também na parte editorial. E os meus clientes falaram, por favor, abra uma editora. E a gente faz também tradução em mais de 10 idiomas, então a gente é bem completo, assim. E aí, no meio da pandemia, nasceu a editora e já no segundo ano, a gente conquistou o prêmio Macedo Miranda de Literatura. Olha só. Olha que incrível isso. E de um autor que ele, quando publicou o livro dele há 10 anos atrás, era um outro livro, e uma editora chegou para ele e falou assim, você não serve para escrever um livro, você não serve para publicar um livro. E ele ficou tão triste, assim, não tinha apoio de ninguém. E ficou engavetado vários livros, 5, 6 livros que ele tem. E quando ele me procurou, ele falou, olha, eu tenho um sonho, eu quero publicar esse livro. E eu soube da história dele e o que eu fiz, a minha parte técnica é ajudar a ajustar personagem, às vezes mudança de capítulo, mudar um lugar, porque às vezes o autor tem a paixão e a história. Mas a parte técnica é de quem realmente se aperfeiçoa nisso. Sim. E tanto que toda a nossa equipe são pessoas com mestrado, doutorado, pós, é uma equipe realmente bem gabaritada, bem especializada. Apesar da gente ser bem especializada, a minha missão é trazer livros ao mundo de maneira fácil. E esse livro dele ganhou o prêmio Macedo Miranda de Literatura. A gente já teve 3 indicações ao prêmio Jabuti. E esse ano foram 7 prêmios internacionais na Europa, incluindo o melhor livro brasileiro de literatura na Europa. E desse autor que falaram, você não serve para escrever. Imagina se eu disse isso dele. Agora, é engraçado, né? Porque quantos profissionais a gente já ouviu história similar, né? Sim, de que ouviram vários nãos, mas quando alguém dá uma chance, quando alguém dá a oportunidade, a pessoa se destaca, né? A gente tem isso, acho que tem vários exemplos em várias frentes, em várias profissões. Então, assim, e aí você estava comentando que a editora, então, ajuda a pessoa. Se eu não sei técnicas de escrita, se eu não sei colocar a ideia no papel, a editora ajuda. Vocês têm dentro do processo de vocês, uma das atividades é ajudar a escrever, então a contar de uma forma que vai fazer parte do livro. Que é o ghostwriter. Era aqui que eu queria que você falasse. Eu nunca tinha ouvido falar dessa figura, e inclusive acho que foi uma das grandes discussões que a gente teve, das grandes conversas, porque eu não sabia como funcionava. Eu acho que vale a pena você contar um pouquinho, né? Tem, para quem precisa dessas técnicas, você tem a pessoa que ajuda escrevendo o que você conta. Existe um ghostwriter de várias maneiras. Existe o ghostwriter, por exemplo, vou falar aí com você de casa. Então vamos supor que você tem aí uma história na tua casa e você teve um sonho, e um sonho bem mirabolante de um universo que não existe. Um universo paralelo. E quer transformar num livro, mas você nunca nem pôs no papel aquilo, mas tá no teu coração. O
que a gente faz como uma editora auto-publisher? A gente pega essa história, às vezes eu pego áudios, a pessoa me manda áudio, eu vou transcrevendo e vou transformando em livro. Teve até um caso de uma biografia que eu estava fazendo, e essa senhora teve um câncer e ela não estava mais conseguindo escrever, ela não conseguiu escrever nada, na verdade. Então o que eu fiz? Como eu sou jornalista, eu faço entrevistas, né? Então eu fiz algumas entrevistas e ela foi me mandando áudio e a gente conseguiu escrever o livro através de áudios. E os áudios eu transformei com técnica, com todo o meu conhecimento, e com equipe junto também, porque eu sozinho não dou conta de fazer tudo, e aí a gente transformou em obra literária. Agora, existe uma outra maneira do ghostwriter, por exemplo, como esse outro que ganhou o prêmio. Ele chegou para mim com o livro pronto, totalmente escrito. Só que aí eu fiz uma leitura crítica. O que é uma leitura crítica? Uma avaliação parágrafo a parágrafo, para ver pontos a melhorar, pontos que estão ótimos para animar o autor e falar, olha, parabéns, é isso, continue, siga dessa maneira. Então, e você está de parabéns, sei lá, porque, olha, eu não mexi quase nada no seu livro, porque você escreveu tão bem. Que agora tem pessoas que realmente têm uma facilidade com você, né? Sim, de escrever. Eu escrevo desde cedo, assim, muito cedo. Sempre escrevi textos, redação. Tenho uma formação em letras. Então, assim, que eu me formei por hobby, e é um curso que eu achei lindo, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Então acho que isso um pouco ajuda, e por isso que eu perguntei, porque a gente sabe que são poucas pessoas que têm né, que tem essa habilidade de escrever, né? Não é fácil, e nosso idioma também é um pouco mais complexo, né? Então, por isso que, assim, a editora ajuda mesmo que você não tenha essas técnicas. Sim, eu tenho a ideia e vocês escrevem. Isso. Agora, vamos supor, uma pessoa que teve um caso de uma moça que eu conheci, Antonina. Bianca, um beijo para você. O livro Coisas que eu gostaria de falar. É uma história incrível, assim, a história como eu conheci ela. O livro dela não é de história, é um livro de crônicas e poemas voltado para a mulher e para a maternidade. Só que como eu conheci ela, eu sou muito curiosa. E eu passei numa fábrica de bananinhas, que eu amo bananinha, fazia muito tempo que eu não vinha para o Paraná, porque eu fiquei 15 anos em São Paulo, longe de Curitiba. E eu passei lá em Antonina, falei pro meu marido, a gente tem que parar nessa fábrica aqui. E eu me encantei com a história do lugar, é tipo um mini museu, falando, né? Eu quero escrever uma biografia dessa história. E eu falei pra moça do caixa, né? Olha, me passa o telefone da proprietária aqui, dos proprietários, que eu quero fazer um livro deles. Ela chegou pra mim e falou assim, é muito difícil escrever um livro, publicar um livro. Eu falei, se depender de mim, não. E por quê? O que você tem aí? Ela falou, não, eu não posso. Como que eu vou escrever, publicar um livro? Falei, eu vou te ajudar. E ela me passou os escritos dela, eu passei a parte técnica, eu mudei de lugar algumas coisas, e ele ficou um livro tão lindo, tão lindo. E assim, tem pessoas realmente que acham que não podem, que não conseguem. E ela é uma moça... Era um tesouro escondido, era um diamante escondido. Uma moça formada em publicidade, em marketing. E eu estava ali escondidinha atrás do caixa, achando que nunca ia poder publicar. E há anos atrás ela tinha feito um blog. E o sonho dela era se tornar escritora. E hoje ela é uma escritora. Então, Lu, veja, esse foi o objetivo de eu te trazer aqui. Porque quando eu comecei a divulgar sobre o meu livro... Muitos vieram me perguntar, mas como é que você fez? Como é que faz? E eu falei, bom, acho que então tá na hora de a Lu ir lá e falar como é que faz. E a gente tá vendo aqui que é muito simples, né? Se você tem uma ideia, se você tem algo para contar, procura uma editora e a editora te auxilia, né? Não qualquer editora. Tem que ser a Bonnie Não procure, tem que ser a Bonnie Laure. Não vou vender meu peixe tem que ser a Bonnie Laure, não. E olha, eu realmente recomendo, porque a Lu aí foi um ano, né? E até, Lu, a gente tá assim, quase chegando ao fim do programa, mas eu tenho aqui algumas coisas que eu acho bem importante a gente falar. Cronograma, né? Aqui eu acabei de falar, olha, foi quase um ano, né? Desde o nosso primeiro contato. Normalmente, qual que é o cronograma, qual que é o prazo do comecinho ali até
publicar o livro, ter o livro lançado? Olha, eu falo que cada livro publicado é um filho porque é um parto, é uma gestação de 9 meses. No mínimo. Então, porque assim, se o livro não tem nada escrito, tem uma história, uma vontade, como você, quando você chegou para mim, você tinha uma vontade. E o legal é que eu fui te dando ideias e fui te aguçando, foi te chamando para você escrever e desenvolvendo. Então leva um pouquinho mais de tempo, porque você começa do zero. Agora, uma pessoa que já tem algo escrito, ela leva de 6 meses a 9 meses. Quem veio do zero é de 9 a 1 ano, 9 meses a 1 ano. O meu foi 1 ano, eu lembro que a gente assinou o contrato, acho que em novembro. Verdade. E fizemos o lançamento em dezembro do ano seguinte. Então, um pouco mais de 1 ano aí, acho que esse foi o cronograma. É verdade. Lu, a gente precisa encerrar o programa. Eu queria que você deixasse... Passou muito rápido. Passa rápido. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa pensando em escrever seu livro. Não desista dos teus sonhos. Nesse novo ano agora, de 2026... que você possa realmente olhar para aquilo que está dentro do teu coração e pensar assim, puxa, eu quero fazer diferença nesse mundo, eu quero realmente deixar um legado. Um livro inteligente é um legado que vai perpetuar por gerações. Eu convido a você, conquiste esse sonho, me procure, fale comigo que eu vou te ajudar, vou fazer, tornar possível o teu livro. Claro que a gente brinca, né, que eu vendo meu peixe, procura a minha editora, mas tem muitas editoras boas. Eu mesmo sou parceira, presto serviços para várias editoras, às vezes grandes também, que me procuram, e a gente acaba se tornando parceiros aí, porque o importante é que a literatura brasileira seja divulgada. Muito obrigada, Lu. Gente, olha, a beleza surge quando nos vestimos de felicidade e eu estou muito feliz com o meu livro, com a ajuda da editora. Eu fico por aqui, aguardo vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!